Imagine crescer em um lugar onde as dificuldades são a única certeza, onde o sonho de se tornar um grande jogador parece distante como as estrelas no céu. Esse foi o começo da vida de Luís Dias, um garoto que nasceu em uma pequena aldeia na Colômbia e que, com determinação e talento, conseguiu transformar sua realidade. Hoje, ele não é apenas um dos melhores jogadores da seleção colombiana, mas também uma verdadeira estrela mundial. O caminho até aqui não foi fácil. Em sua jornada, Luís enfrentou desafios inimagináveis, como o sequestro de seu próprio pai, e mesmo assim, continuou a lutar, conquistando não apenas vitórias no campo, mas também uma vida de luxo que muitos mal podem imaginar. Do modesto início ao glamour de uma mansão em Liverpool, passando por carros de luxo e contratos milionários, vamos te levar por essa história de superação e sucesso que inspira milhões. Bem-vindo ao Manual da Bola, onde contamos as histórias dos craques que brilham dentro e fora dos gramados. Comente abaixo de qual cidade você está acompanhando este vídeo. Luís Dias cresceu em uma pequena aldeia em um acampamento em Lago Ajira, uma região indígena muito pobre na costa caribenha da Colômbia, à sombra da cordilheira da Serra Nevada. Ele era de uma família indígena guaiú e jogava para o time de futebol local, dirigido por seu pai. A vida para esse garoto era muito difícil, pois era precária e havia muitas necessidades. Até o mais básico não existia em sua casa. Além disso, eles viviam perto de uma mina de carvão, mas o dinheiro sempre faltava. Dias estava muito ciente de que não tinha outra opção. Precisava triunfar no futebol para resgatar sua família. Caso contrário, estavam condenados à extrema pobreza. O caminho era muito longo e com muitas dificuldades que só um homem com extrema determinação poderia superar. Depois de tantos treinos com as chuteiras rasgadas, onde até mesmo encontrar água era difícil, aos 17 anos veio o primeiro golpe de sorte. Ele foi descoberto por um olheiro. Ele e alguns de seus companheiros tiveram a oportunidade de viajar para a capital colombiana, Bogotá, para se juntar a um campo de treinamento e, potencialmente, integrar a Seleção Nacional Indígena da Colômbia na Copa América de Povos Indígenas. Dias tinha talento, mas precisava melhorar seu físico, já que, devido à desnutrição, precisava ganhar peso para atingir sua forma ideal. E uma vez que conseguiu, nunca mais olhou para trás. O jovem magro, que enfrentava condições extremas, começou aos poucos a se recuperar de tantos anos de necessidade. E assim, em 14 de maio de 2016, ele estrearia na primeira divisão com um gol na vitória do Barranquilla sobre o Cúcuta. O ponta brilhou no time e, após uma grande temporada, foi convocado para a seleção colombiana Sub-20. Seu próximo passo a nível profissional foi no poderoso Júnior de Barranquilla, onde voltou a demonstrar todo o seu talento, o que lhe valeu uma convocação para a seleção colombiana principal. Naquele time da costa colombiana, o Júnior de Barranquilla, Luís Dias conseguiu se destacar, começando a construir um legado no futebol. Embora no time ele ganhasse cerca de $7.000 mensais, algo em torno de R$35 mil, isso não era nada comparado ao que o esperava. Depois que Luís Dias e seu time conquistaram um título nacional muito importante, ele saiu como artilheiro e foi o destaque do elenco, o que fez com que um time da Europa começasse a se interessar por ele, o Porto de Portugal, que lhe ofereceu 8 milhões de euros para jogar em sua equipe. O Júnior de Barranquilla acabou com 20% de seus direitos, algo que mais tarde mudaria a história do clube, pois eles não sabiam que estavam negociando o jogador mais caro da história colombiana. Depois de uma temporada de destaque no Porto, o suficiente para se tornar um dos mais importantes da liga, um time da Inglaterra, mais especificamente o Liverpool, se interessou por ele, oferecendo 80 milhões de euros para contratar o jovem jogador e convocá-lo para brilhar nas grandes ligas do futebol europeu, tornando-se assim o jogador colombiano mais caro da história. O Júnior de Barranquilla, que havia adquirido 20% dos direitos do jogador, entrou com uma ação contra o Porto, pois se Luís Dias foi vendido por 80 milhões de euros, ao Júnior caberia 20% desse valor. Um tribunal da FIFA acabou decidindo a favor do time colombiano pelo descumprimento do Porto no pagamento de uma das parcelas da transferência que, em 2019, levou Dias a jogar no futebol europeu.
De acordo com as informações disponíveis, o time colombiano vendeu o passe do ponta por 7 milhões de euros ao Porto, além de manter 20% do valor em uma futura venda, mas o pagamento não foi totalmente concluído. O Porto havia pago apenas 4,6 milhões ao time de Barranquilla pela transferência. No entanto, eles se atrasaram no pagamento que deveria ter sido feito em seguida. A demanda foi feita e os colombianos venceram. Agora, os europeus devem pagar uma soma de 120 mil euros, o que equivale a quase 750 mil reais. O contrato que Luís Dias assinou lhe permite ganhar o que equivale a cerca de 67 mil euros por semana. Convertendo para a moeda local, seriam 402 mil reais semanais e milhões por ano. Luís Dias reside em Liverpool, em uma luxuosa mansão. Ele vive em uma área exclusiva da cidade, chamada Matthew Street. Foi divulgado que o valor da mansão é de 6 milhões de dólares. De fato, Luís Dias confessou que a primeira coisa que comprou com seu primeiro salário foi um Rolex estimado em 35 mil dólares, que até hoje guarda como uma lembrança de seu primeiro contrato milionário. Graças ao desempenho de Luís Dias e ao seu sucesso com a seleção nacional na Copa América, estima-se que seu contrato foi melhorado, e agora ele ganha mais do que muitos de seus companheiros, chegando a receber 4 milhões de euros por temporada, sem contar as bonificações que somam por gols, assistências ou chutes a gol. Luís Dias assinou um contrato de bonificações em que pode valorizar ainda mais seus recebimentos se atingir uma certa meta de gols na temporada. Lembremos que quando jogava no Porto de Portugal, ele ganhava menos de 800 mil euros por ano, o que equivale a quase 4 milhões de reais. Ainda assim, é uma fortuna considerável. Luís Dias utiliza roupas de grife para ir aos treinos. Recentemente, ele publicou uma foto dos trajes que usa para um dia regular de treino em seu time. Cada uma das peças tem um preço e exclusividade que mostram os grandes rendimentos do colombiano na Inglaterra. Segundo preços encontrados em sites como StockX e Farfetch, as roupas e acessórios escolhidos para seu dia de treino se destacam por sua exclusividade e valor monetário no mercado. A soma total do outfit de Dias poderia perfeitamente comprar um carro de luxo no mercado colombiano. No entanto, o que Luís Dias ganha no time não pode ser comparado com os outros 4 jogadores mais caros do elenco. É muito provável que, após Luís Dias ter jogado a Copa América com a seleção colombiana, seu contrato tenha sido elevado para 120 mil euros por semana, tornando-o o segundo jogador mais caro do Liverpool, sendo o primeiro Mohamed Salah, que lidera a lista com 150 mil euros por semana. Isso equivale a 720 mil reais a cada 7 dias em sua conta bancária. Qual é o carro de luxo que Luís Dias dirige? O ponta esquerda foi visto saindo de um luxuoso automóvel, um Jeep Wrangler Turbo 2 da edição ilimitada Rubicon. Este veículo tem um motor potente de 3.600 cavalos. Além disso, destaca-se pelo estofamento em couro e tecnologia audiovisual avançada nos painéis do carro. Suas características o tornaram um dos mais desejados pelos seguidores da marca Jeep. De fato, é um dos carros que ele tem em sua garagem. Esta caminhonete é aquela em que Luís Dias foi visto se locomovendo em Barranquilla, sua cidade natal. Por isso, alguns internautas presumem que seja seu meio de transporte habitual quando está na Colômbia. Além desse luxuoso Jeep Wrangler, o jogador também foi visto na Inglaterra, dirigindo um Porsche Cayenne S, avaliado em 50 mil dólares, um pouco mais de 260 mil reais. Quanto Luís Dias recebe por jogar na seleção colombiana? Para sua surpresa, essa foi a mesma pergunta que alguns jornalistas fizeram aos diretores da seleção colombiana. E eles responderam o seguinte: os jogadores não recebem salário algum por fazer parte da seleção. Apenas recebem diárias enquanto estão convocados. Ou seja, damos a eles um certo limite em um cheque para que possam gastar enquanto estão ocupados com os dias de treino na seleção colombiana. Se precisarem viajar da Inglaterra para a Colômbia, nós pagamos um voo privado. Se precisarem se locomover do estádio para os treinos ou para o hotel, nós também pagamos. Para se hospedarem em hotéis e comerem nos melhores restaurantes, enquanto estão convocados para partidas ou treinos, a seleção colombiana paga todas essas diárias.
Além disso, os colombianos sabem que são a plataforma para que os jogadores se destaquem no mercado internacional. Por isso, ninguém exige pagamento. Eles sabem muito bem que toda a carreira futebolística deles depende de seu desempenho na seleção. Vários jogadores, de fato, tiveram a oportunidade de assinar com grandes times da Europa, como James Rodrigues, depois que, na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, ele fez uma excelente exibição de seu futebol e o Real Madrid o contratou por vários milhões de euros. De fato, Luís Dias lidera a lista dos 10 jogadores colombianos mais ricos da Colômbia. É hora de entrarmos em um assunto delicado: o sequestro do pai de Luís Dias. Para ninguém é segredo que a região de onde vem Luís Dias é um lugar muito pobre, além de perigoso, pela presença de vários grupos fora da lei, como a guerrilha, as Farc ou ELN, além de contrabandistas que têm o poder na região com base em armas e violência. Em 28 de outubro de 2023, Luís Manuel Dias, pai do jogador colombiano, foi sequestrado junto com sua esposa, Celis Marulanda, enquanto se deslocavam em uma caminhonete pelas ruas de La Guajira. Horas depois do ocorrido, a mãe do jogador foi liberada, mas os sequestradores levaram Manuel Dias e o entregaram ao Frente Norte do ELN, um grupo responsável pelo narcotráfico, extorsões e assassinatos na região. Depois de 12 dias em cativeiro, Luís Manuel Dias foi libertado pelo grupo guerrilheiro, e as autoridades realizaram uma operação para capturar os sequestradores do pai do jogador. Estima-se que para o resgate, os sequestradores exigiram uma quantia de 2,5 milhões de dólares. Em uma missão conjunta entre as autoridades colombianas e britânicas, na qual participaram alguns dos agentes de inteligência mais experientes da Colômbia, a operação foi bem sucedida. O ELN planejou o sequestro junto com Los Primos, uma rede criminosa que opera em associação criminosa em La Guajira e em várias regiões da costa norte do país. Como resultado da operação transnacional, foram capturados 4 criminosos de Los Primos, conhecidos como Andres, Marlon, Bran e Areca. De fato, os criminosos vinham planejando o sequestro desde junho do ano anterior. E para isso, Areca se infiltrou na fundação de Luís, fingindo ser um treinador de futebol, com o objetivo de ganhar a confiança do pai do jogador e analisar de perto seus movimentos. As provas indicam que esses homens participaram da logística e planejamento do sequestro dos pais do jogador. Realizaram vigilância e acompanhamento para determinar a forma de enganá-los e sequestrá-los. Naquele 28 de outubro, parece que foi um amigo do próprio Manuel Dias quem o entregou e deu o sinal para Marlon e Bran abordarem o pai do jogador enquanto ele se deslocava em sua caminhonete. Embora muitos criticassem Luís Dias por estar ganhando milhões de euros na Inglaterra, vivendo em mansões luxuosas e convivendo com a elite local, seus pais viviam em uma região muito pobre, onde até mesmo a comida era escassa. O que essas pessoas não sabiam é que os pais de Luís Dias viviam bem e que, devido à idade e ao fato de terem passado a vida inteira naquela aldeia, não gostavam do clima europeu, muito menos do estilo de vida dessas pessoas do primeiro mundo. Eles estavam acostumados com as festas, a viver humildemente e a estar em conformidade com sua comunidade, sem viver entre luxo e dinheiro. Portanto, o pai de Luís Dias estava muito relutante em deixar o lugar onde havia vivido toda a sua vida por mais dinheiro que seu filho lhe oferecesse. Isso o expôs ao que acabaria acontecendo inevitavelmente, que as pessoas próximas à família soubessem que seu filho estava triunfando no exterior, ganhando milhões de dólares, e a inveja os consumisse por dentro. Como já disse, depois de 12 dias, conseguiram libertar o pai de Luís Dias. Muitos chegaram a acreditar por momentos que tirariam a vida da vítima, mas graças às conversas que o presidente da Colômbia manteve e ao pedido para que respeitassem a vida dele, conseguiram terminar as negociações, que, como reitero, estima-se que chegaram a 2,5 milhões de dólares, para devolver completamente ileso Luís Manuel Dias, o pai do jogador. E assim, após dias de angústia e incerteza, a família de Luís Dias finalmente pôde respirar aliviada. A libertação de seu pai foi um alívio imenso, não apenas para seus familiares,
mas também para os milhares de fãs e apoiadores que acompanharam o drama. O episódio, no entanto, deixou marcas profundas na vida do jogador, que viu de perto o quanto a fama e o sucesso podem atrair perigos inesperados, especialmente para aqueles que ainda têm laços fortes com regiões onde a violência e o crime organizado prevalecem. Luís Dias continuou sua carreira com determinação, mantendo o foco no que sabia fazer de melhor: jogar futebol. Ele utilizou toda a experiência de vida, desde as dificuldades enfrentadas na infância até o sequestro de seu pai, como combustível para continuar crescendo como atleta e como pessoa. A cada jogo, ele levava consigo a responsabilidade de honrar não apenas seu talento, mas também a história de superação que o trouxe até ali. Enquanto isso, em sua terra natal, Lagoa-Gira, Luís Dias tornou-se um símbolo de esperança para muitos jovens que, como ele, sonham em escapar das duras realidades da vida em uma região tão carente de oportunidades. Sua história inspirou e continua a inspirar milhares de garotos e garotas a acreditarem que, com dedicação e perseverança, é possível alcançar os sonhos, independentemente de onde se começa. Luís Dias manteve sua humildade e o amor por suas raízes. Ele continuou a apoiar sua comunidade, investindo em projetos sociais e usando sua influência para atrair atenção e recursos para melhorar as condições de vida em Lagoa-Gira. O sucesso financeiro que ele conquistou no futebol não o afastou das necessidades de sua terra. Pelo contrário, serviu como uma ponte para ajudar aqueles que ficaram para trás. Em Liverpool, Luís Dias segue brilhando, tanto no clube quanto na seleção colombiana. Sua dedicação e talento foram recompensados com contratos cada vez mais valiosos, que refletiam seu crescente valor no mercado do futebol. Enquanto muitos admiravam seu estilo de vida luxuoso, poucos sabiam da verdadeira natureza de Luís. Um homem simples, moldado pelas adversidades, que nunca esqueceu de onde veio. A história de Luís Dias é mais do que uma narrativa sobre o sucesso no futebol. É uma prova de que, mesmo diante das piores circunstâncias, é possível construir um futuro melhor. Vamos continuar atentos aos próximos passos dessa estrela colombiana. Ele irá seguir no Liverpool ou irá construir um novo legado em outro gigante europeu? Comente abaixo qual seria a melhor decisão para ele. Se você curtiu essa história, deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias incríveis de jogadores que publicarmos por aqui. Agora, te indico a clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela final e assistir à história de Andrés Escobar, um jogador colombiano que acabou perdendo a sua vida por um gol contra em uma Copa do Mundo. É uma história chocante. Esse é o canal O Manual da Bola. Nos vemos no próximo vídeo.